Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia de falar de filosofia e sobre O Senhor dos Anéis. Será que isso combina? Se você não leu o livro, provavelmente você talvez já tenha assistido o filme, ou se não leu o livro nem assistiu o filme, você tá perdendo uma grande obra literária da humanidade, que é O Senhor dos Anéis. Por mais que seja uma obra de fantasia, que muita gente torce o nariz por causa disso, na verdade, Tolkien foi considerado um dos maiores autores do século XX. O Senhor dos Anéis foi lançado em 54. Nessa época, ele chegou a se tornar o livro mais vendido do mundo, e foi a primeira vez que um livro passou a Bíblia no ranking de livros mais vendidos do mundo. Hoje a gente tem outros livros também que alcançaram esses patamares, mas O Senhor dos Anéis marcou o mercado editorial como sendo um dos grandes lançamentos. Para vocês terem uma ideia, na década de 60 tinha uma galera ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que se vestia de Hobbit e de Gandalf para ir em festivais de músicas. Existem alguns casos, inclusive, de Woodstock, a gente encontrar alguns hobbits perdidos por lá, porque realmente foi uma febre na época, talvez comparável ao que a gente viu com Harry Potter nos dias de hoje. Muita gente gostando, muita gente se fantasiando, fazendo cosplay para ir nos eventos, enfim, era o cosplay da época da década de 60, nem tinha esse termo ainda, mas a galera já fazia isso devido ao grande sucesso que o livro fez. Foi considerado por muito tempo como um livro que era inadaptável para o cinema, que não daria para fazer um filme para representar, mas um cara chamado Peter Jackson topou esse desafio, conseguiu trazer para as telas um belo de um filme, uma trilogia, na verdade, de filmes que arrebatou aí praticamente todos os Oscars que competiu com o seu Retorno do Rei. Levou 11 Oscars, mesmo número de Ben-Hur e de Titanic, que eram os recordistas até então. Então a gente tem o Retorno do Rei. Se a gente somar ainda com Duas Torres e com Sociedade do Anel, The Fellowship of the Ring, você então tem o filme que ganhou, né, o conjunto de filmes que ganhou o maior número de Oscars dentro da academia. And the Oscar goes to The Lord of the Rings, The Return of the King. Lord of the Rings, Return of the King. Lord of the Rings, Return of the King. Lord of the Rings. Mas do que se trata a história? A história se trata de um hobbit, que é um ser pequenininho, teriam pés grandes, peludos, orelhas pontudas, que lembram um pouquinho as orelhas dos elfos, e são seres mais simples, que vivem no condado, que seria uma espécie de um interiorzão de um país. Não à toa, Tolkien se inspirou nas pessoas que viviam no interior da Inglaterra, e a gente já vai contar essa história. Mas O Senhor dos Anéis, na verdade, trata da história de um hobbit, que é o Frodo Bolseiro, que precisa levar um anel para ser destruído na Montanha da Perdição. Esse anel é um anel que foi forjado por um grande senhor da escuridão, que é o Sauron, e o Sauron forjou esse anel para controlar todos os outros anéis mágicos que os elfos, os humanos e os anões usavam, e através desse controle que ele queria dominar todos os povos de um local fantasioso, imaginário, chamado Terra-média. Mas por que fez tanto sucesso, Léo? Porque primeiro, o Senhor dos Anéis... Primeiro, o Tolkien teve uma ideia de criar uma língua. Ele era um grande apaixonado por línguas, ele acabou indo estudar na Universidade de Exeter, onde ele fez letras e foi se aprofundar na filologia. Era um grande apaixonado e também por mitologia. Então foi buscar na mitologia islandesa, nórdica, germânica, elementos para criar essa língua, que depois ele vai batizar essa língua de élfico. Mas não é a única que ele vai criar, ele vai acabar criando outras estruturas linguísticas. O próprio élfico separa em duas línguas diferentes, uma mais comum, que era dos Sindarin, outra que era dos Altos Elfos. Então ele acaba criando isso e ele pensa, poxa, eu estudo mitologia, estudo línguas, por que não criar um mundo para que a minha língua possa viver? E aí ele começa a rascunhar algumas ideias. Nesse meio do caminho, ele acaba sendo convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial, onde ele faz grandes amigos. É difícil hoje pra gente que não luta numa trincheira, como foi a Primeira Guerra Mundial, entender a relação que um soldado acaba criando com a outra. De saber que a sua vida depende daquela pessoa que tá do seu lado, de aquele momento que você tá descansando, saber que aquela pessoa tá olhando pra sua segurança, lutando junto, passando perrengue junto, vendo pessoas queridas morrerem junto, e até às vezes, né, nessas relações, um perdendo o outro. Então é uma relação muito próxima e construída de uma maneira que é muito difícil de explicar pra quem é de fora. E o Tolkien acabou ficando muito influenciado por isso, e quando ele volta, ele resolve começar a rabiscar e a escrever sobre isso. E ele começa a escrever O Senhor dos Anéis como uma forma de contar essa história, ambientar essa linha
míngua num mundo e ao mesmo tempo contar a história da guerra de uma maneira diferente. Ele acaba demorando muito para escrever, ele lança o Hobbit antes, que era uma história que ele contava para os filhos, e ali ele já coloca a sementinha do que viria a ser o Senhor dos Anéis, porque em algum momento no Hobbit, o Bilbo Bolseiro, que é tio do Frodo, ele acaba achando esse um anel que estava perdido, e é daí que se desenvolve o Senhor dos Anéis. Então o Tolkien foi extremamente influenciado por isso. Essas pessoas que ele encontrou nessas trincheiras da Primeira Guerra eram as pessoas comuns da Inglaterra, muitas vindas do interior, muitas vindas desse pensamento de uma vida mais simples, de uma vida mais focada nos prazeres da terra, de uma boa colheita, de uma boa cerveja. Então ele conviveu muito com essas pessoas, e os hobbits são uma perfeita tradução do que eram essas pessoas que ele encontrou e que ele fez amizade. E ele mesmo, em alguns momentos, se reconheceu ali como um hobbit. Ao mesmo tempo que ele se reconhecia como hobbit, ele tem uma história de amor muito bonita, e ele acaba criando dois personagens, que é o Beren e a Lúthien, que aparecem no Silmarillion, que é uma espécie de uma cosmogonia do Tolkien para criar o universo do Senhor dos Anéis, e ele acaba se identificando com o Beren e a sua esposa com a Lúthien, ela uma elfa, ele um humano normal. Isso inclusive tá nas lápides deles. Isso é bem legal. Voltando à nossa história, então, o Tolkien, ele trazia muito das suas percepções de vida, das suas vivências para dentro da obra, e a relação que a gente vê entre os hobbits é uma relação extremamente de amizade, de proximidade, principalmente a relação que o Frodo constrói com o Sam, que é uma relação que muita gente no cinema falou, nossa, mas que é isso? O cara é apaixonado pelo outro, mas não era uma paixão de um amor eros, como dizem os gregos, era uma paixão muito mais no sentido de ágape, um amor mais universal, por uma pessoa de admiração, por causa dessa coisa, dessa construção na Primeira Guerra. Quem assistiu o filme e quem lê o livro vai perceber que aquele momento em que o Frodo e o Sam estão ali em Mordor, chegando perto do vulcão, aquela cena de devastação, aquilo ali era o que o Tolkien viu na Primeira Guerra Mundial. Mas os nossos hobbits seriam, dentro da filosofia, o que a gente chamaria de hedonistas. Os hedonistas são aqueles que acreditavam que a vida só vale a pena pela busca do prazer. Então os hobbits, eles estão o tempo todo buscando prazer. Eles não têm preocupação com mais nada, são extremamente emotivos, emocionais, pouco mentais, até pouco racionais, são muito simples. É muito aquele homem do campo que trabalha e quer ter o seu fim de semana de descanso, com o seu prazer pessoal, de repente fumar o seu cachimbo, como os hobbits faziam, tomar sua cerveja, ir na taverna para encontrar os amigos. É uma vida que acaba se tornando muito hedonista. Os 4 hobbits que saem do condado, né, o Merry, o Pippin, o Sam e o Frodo, eles acabam voltando muito diferentes quando eles vão nessa jornada. Eles deixam de ser hedonistas. E por que eles deixam de ser hedonistas? Porque eles veem que o mundo é muito maior do que eles acreditavam do que era. Eles veem que o mundo tem muito sofrimento, mas ao mesmo tempo tem muito amor, tem muita dedicação, e que existem causas muito maiores do que o prazer pessoal para se lutar. Então eles voltam de uma maneira diferente, assim como provavelmente o Tolkien e seus amigos voltaram da Primeira Guerra Mundial. Então a gente pode entender a jornada do Senhor dos Anéis como a jornada do Tolkien, de alguém que era simples, vai para a Inglaterra muito novo. Então ele vivia numa propriedade um pouco não tão da cidade, um pouco mais afastada. Então a vida dele é como se fosse uma vida de campo, e é essa jornada que ele conta no Senhor dos Anéis. Mas a gente pode fazer um exercício aqui de brincadeira com outras filosofias também, pra gente entender algumas filosofias e associá-la com algumas raças da Terra-média. Todo mundo vai lembrar dos anões. Os anões são aqueles seres baixinhos, teimosos, fortes, que vivem embaixo da terra, que escavam a terra em busca de riquezas, e muita gente associa os anões aos estoicos. Lembra dos estoicos? Aquela filosofia que foi fundada por Zenão de Sítio, lá em Atenas, porque ele ficava embaixo de um pórtico que chamava Stoicheia, e aí vem os estoicos, porque era lá que ele dava os grandes sermões estoicos dele. O que os estoicos dizem? Que você tem que eliminar o prazer da sua vida, que você precisa ter uma vida mais voltada para o domínio das emoções, para o equilíbrio das emoções, a famosa apatheia, tanto a apatheia quanto a ataraxia, né, que são dois conceitos muito fortes dentro do estoicismo, que é você não deixar-se levar-se pelas emoções. E é muito legal porque no Senhor dos Anéis a gente vê que o Gimli, que é o grande representante dessa raça dentro da Irmandade do Anel, ele acaba em alguns momentos se deixando levar pelas paixões, ele acaba se deixando levar-se pelas emoções, mas os anões em si são muito estoicos. Vivem embaixo da terra, sem muito conforto, aquelas colunas de pedra, casas de pedra, camas de pedra. As mulheres e os homens têm barbas, eles brincam, né, no Senhor dos Anéis que você mal consegue distinguir uma mulher de um homem, e aí você
você consegue associar o estoicismo aos anões. Mesmo que algumas passagens ele fale de tomar cerveja, de comer carne, essas coisas, né? Fala no sentido de ter um grande banquete. E realmente eles têm esse lado dessa coisa muito próxima à matéria, né? Eles estão muito dentro da terra, eles têm muito essa representação de tudo aquilo que é físico, mas de uma maneira mais estoica. Ninguém é 100% estoico, como ninguém é 100% hedonista. A gente tem momentos, né? Então os anões representam, talvez não perfeitamente, mas um aspecto do estoicismo. Outra raça muito importante dentro do Senhor dos Anéis são os elfos. Todo mundo que leu o livro, viu o filme, vai lembrar do Legolas, aquele elfo que traz leveza, mas também é muito sério. Será que os elfos nós podemos associá-los ao epicurismo? O epicurismo era uma filosofia que foi trazida por Epicuro e que prometia que a vida poderia ser melhor se nós buscássemos o prazer com moderação. Então, se a gente pensar, o Legolas era muito friozão, mas ele tinha os momentos de curtir a amizade, de curtir a arte. Os elfos eram muito ligados à poesia, à música, à arte. Então, o Legolas, representando esse povo élfico, os grandes artesãos da Terra-média, nós podemos fazer um encaixe aí dentro do epicurismo. O mais legal é que talvez a gente possa trazer o epicurismo para os anões e a gente possa trazer o estoicismo para os elfos. Pensa, poxa, mas os elfos não demonstram grandes emoções. Eles, né, têm ali umas emoções mais controladas, então eles também têm um lado estoico. E ao mesmo tempo os anões têm essa coisa de ter uma busca moderada pelo prazer, de não ser uma coisa extravasada, mas os anões buscam riqueza. Tem essa coisa com a cerveja, com os javalis, com as carnes, enfim. A gente pode entender que os elfos e os anões podem funcionar como duas faces da mesma moeda, tanto do epicurismo quanto do estoicismo. Bem, galera, isso aqui foi uma filosofia. Estamos filosofando sobre coisas com relação a essa série muito legal de falar de filosofia e trazer isso para aplicações práticas ou para filmes. Hoje a gente falou do Senhor dos Anéis. Vocês sabem que a gente tem a jornada filosófica no canal. Procura lá para ver em que momento a gente está dessa jornada filosófica. Já tivemos uma jornada voltada para a filosofia mundial, uma outra jornada voltada para a construção do pensamento mágico ocidental. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, talvez essa jornada já esteja muito maior hoje, mas confere lá no nosso site, no cdh.tv.br. Com certeza nesse link aqui desse vídeo vai ter explicações de como é a jornada para você acompanhar com a gente. Deixe seu joinha aí, se inscreve no canal, liga o sininho, tudo aquilo que todo youtuber fala para vocês. Um grande beijo no coração, espero que vocês tenham gostado muito desse exercício filosófico, dessa provocação filosófica, dessa explicação do Senhor dos Anéis por um outro tipo de viés. Deixa aí embaixo nos comentários o que você achou. Não, Léo, eu acho que os anões são mais tal coisa, os elfos são mais tal coisa. Tem os Dúnadan também, que são diferentes dos humanos. Coloca aí, vai ser muito legal a gente ler, criar aqui nos comentários do vídeo uma ágora filosófica dentro do canal pra gente conversar sobre isso. Então, beijos epicuristas e pouco estoicos pra vocês e com muitas esfirras hedonistas. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo, até lá!